Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Neste primeiro bloco, nós vamos debater a política no período medieval. E para isso nós convidamos o professor Gabriel Paisani, ele que é formado em História, é mestre também em História pela Universidade Federal do Paraná, e ele escreveu uma dissertação de mestrado sobre a questão da nobreza no convívio de Dante Alighieri. Ou seja, ele analisa a atuação de Dante Alighieri, que foi um pensador, um escritor e também um político do final da Idade Média, mais propriamente dito na cidade de Florença, e nós queremos saber o que foi que o professor Gabriel descobriu na sua pesquisa. Eu gostaria, professor Gabriel, que inicialmente o senhor nos situasse a respeito da vida de Dante Alighieri, que muitos de nós só conhecemos pela Divina Comédia, e na sua pesquisa, no seu estudo, o senhor descobriu muitos aspectos da vida política dele. Parece que ele foi uma espécie de prefeito de Florença. É um prazer muito grande tê-lo em Gestão Pública em Debate. Obrigado, professor. Eu agradeço muito a presença aqui nesse programa para poder falar da minha pesquisa, o que é um enorme prazer, afinal, falar de Idade Média na TV é muito difícil e mesmo em minhas aulas ou conversando com amigos e colegas, o tema medieval ainda é um tema sobre o qual há ainda muito preconceito, se percebe de modo muito problemático, se vê com um período de escuridão, se esquece que tem personagens como Dante, por exemplo, que iluminam esse período. Então, por isso, eu fico muito feliz em poder falar um pouco mais sobre ele, principalmente sobre a minha pesquisa. Bem, em primeiro lugar, quando notamos ali o personagem de Dante, é importante lembrar que Dante Alighieri ele não é um personagem moderno, ele não é da Idade Moderna. Pelo contrário, ele é um personagem essencialmente medieval, mesmo que localizado no final da Idade Média. Ou seja, Dante, por exemplo, nasceu em 1265 e morreu em 1321. Então viveu, ou seja, entre o século 13 e 14. Muitas pessoas, às vezes, têm o hábito de encaixar já esse século 13 e 14 no período moderno. Afinal, o período moderno é sempre visto como iluminado, período iluminista, a Renascença, um pouco anterior. E por isso se esquece tudo o que vem antes. Por exemplo, devido a essa questão do período iluminado, moderno, dos iluministas, se cria um contraponto, uma diferença com relação ao período anterior, que é a Idade Média. Então, devido a uma série de questões, se cria um momento anterior que é muito obscuro, em que a igreja domina todo mundo, em que todo mundo só sabe rezar, em que os nobres guerreiam e matam todo mundo, em que se queimam bruxas, em que, enfim, se inventa uma série de fábulas sobre o momento, sendo Sim. que é muito mais peculiar aquele momento. E por isso, às vezes, tentam puxar o Dante um pouquinho para o período moderno, mas não, um momento essencialmente medieval. Por quê? Principalmente, ele quando nasce ali em Florença, ele pertence ali a uma pequena nobreza, certo? Mas de uma família que tem nobres, mercadores, ou seja, um homem medieval por excelência, porque naquele momento, tanto a nobreza como os mercadores estão começando a se relacionar. Então, a ideia de que a Idade Média é um período muito bem dividido entre a igreja, a nobreza, os camponeses, isso fica muito relativo no final da Idade Média, e Dante faz parte desse movimento. Então, sendo uma pequena nobreza, ele naturalmente tem algumas condições de estudo. Então, ele estuda em ordens religiosas daquele local, tem contato com professores particulares excelentes,
E durante a sua adolescência, infância, ele tem uma educação como todo mundo, talvez um pouco melhor, um pouco mais aprimorada. E logo depois, quando ele inicia a idade para entrar em uma chamada graduação atualmente, ele vai e passa por algumas universidades do momento, como Paris, Bolonha, Pádua, todas essas que estão à volta da região. Não se há documentos comprovando essas passagens, mas a partir da escrita dele e dos documentos dele, você nota um tipo de método e um tipo de escrita que é muito característico dos estudantes universitários daquele momento. Então, como Florença não tinha uma faculdade, naturalmente ele busca nas referências daquele momento. O senhor falou de que esse foi um período em que começa a haver digamos, um relacionamento entre a nobreza e os mercadores, que posteriormente eles vêm formar, digamos assim, a burguesia, seria mais ou menos esse período, e ele transpassa esses dois centros, digamos assim, de classes sociais, foi efetivamente o que ocorreu. E como ele chega ao poder, ou seja, a ser vamos traduzir para uma linguagem de hoje, o senhor tem um outro termo em italiano, uma espécie do prefeito, do síndaco lá daquela cidade que foi Florença, e que foi uma das cidades mais importantes nesse período da história ali na Itália. Enfim, Dante Alighieri, como um homem que, apesar de ser muito dedicado aos estudos, ele tinha uma convicção que fica nítida nesses tratados, com os quais eu trabalho, como Convívio e Monarquia, em que ele busca uma união do estudo com o trabalho político. Então, digamos que um homem, por excelência, um homem excelente, seria um homem que se dedicaria à filosofia, porque a filosofia na Idade Média engloba vários conhecimentos, e também se dedicaria à política. Então, Dante sempre participou dos movimentos políticos de Florença. E também, de certo modo, já era conhecido por seu conhecimento, por suas poesias principalmente, logo na sua fase da adolescência. E, ao mesmo tempo, ele atuava politicamente, porque ele tinha uma crença nessa necessidade do homem atuar politicamente para mudar a sua realidade. Então, aos poucos, participando de movimentos políticos, de facções políticas de Florença, afinal, a Itália, desde o medievo e no período moderno também, é muito conhecida por sua fragmentação política. Então, naquele momento, Florença e a Itália, a Península Itálica em geral, era dividida em muitas facções. E Dante acaba tomando partido de algumas, participou de batalhas da cavalaria, e também, aos poucos, foi alçando posições políticas novas. Tanto que, próximo a 1300, ali do final do século XIII e início do XIV, ele alcança o cargo de prior de Florença. Que seria uma espécie de um prefeito? Esse cargo seria eleito? Como é que era escolhido pelos nobres? É um cargo tipo prefeito, governador, e há uma escolha popular, digamos assim, mas claro que esse tipo de escolha popular nunca envolve camponeses, trabalhadores artesanais. Sem dúvida, a escolha acaba ficando meio que num grupo de uma elite local, né? Uma espécie de uma oligarquia? De uma nobreza, uma oligarquia, grupos específicos que acabam comandando a cidade. Florença, naquele período, na sua pesquisa, ela teria que território, assim, mais ou menos hoje, onde que é a província onde ela está situada na Itália, uma população, porque nesse período foi justamente a época em que a Itália se fragmentou em várias cidades-estados, né, que só posteriormente, no século XIX, vieram a ser unificadas por Garibaldi. O senhor tem noção da população, da abrangência, digamos assim, de Florença? Era uma república Florença? Era um reino? Como é que era? Então, na verdade, é como se fosse uma república. Na verdade, essa cidade é como se fosse uma das primeiras cidades a se incharem muito de população. Florença, Paris e algumas poucas cidades ali da Europa têm esse movimento. Florença, salvo engano, é uma das mais populosas daquele momento no medievo. E não só por ser uma cidade essencialmente urbana, mas também por ser uma cidade em que há uma grande presença de mercadores. Então, a Itália sempre viveu muito do comércio no mar Mediterrâneo e tudo isso. Então, é uma cidade que torna-se muito importante para aquele momento. Então, ela incha muito, o pessoal vem do campo para a cidade, atrai muitas pessoas.
Bom, habitantes que pretendem estudar nas universidades ali perto vão para aquele lugar, então é uma cidade muito importante. Esse período, digamos assim, que surge ali mais ou menos no final da Idade Média, ele dura mais alguns séculos ali na Itália, né? Porque as cidades-estados elas chegam quase aos nossos dias, né? Quase a revolução, período da Revolução Industrial. Essa questão de até onde vai a Idade Média ou não, sem dúvida é uma discussão que vai muito longe, porque até hoje cada historiador quer o seu período maior amplo possível. Eu, no caso, diria realmente que a Idade Média, para mim, se estende um pouco mais, realmente até a próxima Revolução Industrial, que realmente aí é uma grande mudança na sociedade. Mas, por exemplo, um historiador de história antiga pode querer incluir um pouco o século V, o século VI, o século VII, que em tese, para mim, já pertence à Idade Média. Um historiador da Idade Moderna pode pegar até um pouco antes, século XV, XVI, com as navegações, e já incluir no período moderno. Mas quem eram esses homens que navegavam por aí, se não homens de mentalidade medieval? Eu tenho muita crença que a Idade Média vai muito além do século XV, século XVI, XVII, talvez até. Ou esse homem das navegações, ele é um homem medieval. Hoje, professor, nós podemos dizer que Dante Alighieri, ele representa, ele é um marco, digamos assim, na cultura ou na literatura italiana, quando a língua italiana ela começa a se diferenciar do próprio latim, ele é um símbolo, como nós temos Goethe na Alemanha, Cervantes na Espanha, Camões em Portugal, ele está nesse mesmo nível? Sem dúvida. Eu creio que naquele momento é um momento realmente que o latim já não tem aquela relevância que tinha antes, certo? Exceto para certos procedimentos da igreja, algumas questões administrativas, mas a língua vulgar, assim chamada, ela ganha muito espaço. Essa língua toscana, e é justamente Dante Alighieri quem vai fugir um pouco dessa estrutura mais arcaica do latim e vai começar a pegar essas línguas vulgares que existem na região e transformar em uma unidade específica que vai tornar futuramente essa língua italiana unificada. Então, sem dúvida, não só a importância quanto a língua italiana no seu sentido mais básico, da gramática, da escrita, como principalmente da literatura, que é um grande nome, não só na Itália, como para todo o mundo. Né? Além da Divina Comédia, Dante também escreveu outras obras na área da política. O senhor até analisou brevemente alguma dessas obras. Mas, basicamente, o Dante Alighieri ele é conhecido pela Divina Comédia. Que outras obras o senhor citaria assim como importantes, que faz, digamos assim, que traz uma visão crítica do período, da época que ele viveu? Bem, eu realmente concordo que a comédia é o grande nome para o pessoal que escuta dele por aí, mas há outras obras fundamentais dele que, por exemplo, naturalmente vou defender o que eu estudei, que é no caso do Convívio, escrito em 1304, ou seja, perto da morte dele, um período depois que ele foi exilado de Florença, e também a Monarquia, que é um tratado essencialmente político. O Convívio é um tratado mais filosófico e a Monarquia é um tratado político. Mas podemos dizer que nessas duas obras, elas têm um conjunto de ideias em que ele busca uma solução para essa realidade dele que é dissolvida, de que não há uma unidade na Itália, que já é defendida fazia tempo por ele, inspirada no Império Romano. A falta de um bom imperador, que naquele período não tinha, que havia morrido. Então ele busca uma solução para os problemas sociais e políticos daquele período. E tudo isso a gente vai encontrar tanto no Convívio como na Monarquia. E ele influencia outros escritores posterior a ele, que venham posteriormente, principalmente na Itália, o pensamento político moderno? Qual a influência dele nessas áreas? Eu acredito que é esse o movimento da história sempre. Não há pensadores que nascem do nada. Mesmo Dante Alighieri, como um gênio, ele não nasceu do nada, teve as suas influências. Mas também influenciou outras pessoas.
Do que eu trabalhava ali do final da Idade Média, um pouco posterior a Dante, por exemplo, encontrávamos o Marcílio de Pádua, que é um pensador, naturalmente pelo nome de Pádua, em que também escrevia muito sobre teoria política, em um processo muito parecido com Dante de crítica à corrupção que havia na igreja. Só que o Marcílio de Pádua vai mais além, ele já propõe uma separação total da igreja e da sociedade. O Campanella, nesse período, logo a seguir a vinda dele, nós tivemos vários outros escritores e pensadores na área da política, o próprio Campanella, o Maquiavel, sofreram alguma influência também do Dante? Eu acredito que sim. Por exemplo, o próprio livro de Maquiavel, não o Príncipe, mas a História de Florença, ele analisa desde os primórdios da história de Florença, e quando ele vai passar por Dante, você nota alguns elogios quanto à postura de Dante na política, quanto à participação dele na política, e quanto a Florença, de certo modo, é envolvida por isso. Eu creio que não aparece nitidamente eu fui influenciado, mas o fato de estar lá na obra dele, como um personagem ilustre, já diz muito. Eu tenho certeza que Maquiavel pode ter passado o olho. Eu conversando com a sua mãe, que também é professora, Maria Goretti, ela me disse que o senhor, para fazer essa pesquisa, o senhor foi aprender italiano, estudou italiano, inclusive o título dela é em italiano. Eu gostaria eu estudei um pouco de italiano também, mas eu gostaria até que o senhor traduzisse lá, estirpe non fale singulare persone nobili, male singulare persone che fanno nobile la estirpe. Traduzisse esse brocado, podemos assim dizer, a questão da nobreza no convívio de Dante Alighieri. Sim, o título da minha dissertação, na verdade, é um pequeno extrato do Tratado Convívio de Dante Alighieri. Então, é como se fosse esse extrato significasse tudo que eu busquei nessa pesquisa e também a proposta, para mim, a grande proposta do convívio. Certo. A ideia de que não é porque você pertence a uma linhagem específica, não é porque você é filho de alguém com um sobrenome idolatrado no momento, um sobrenome nobre, não é porque você teria sangue de um grupo nobre que você necessariamente será nobre. Dante afirma que o contrário. Você se faz nobre. Você se dedica ao estudo, à filosofia, à política. E se você for uma pessoa com grandes virtudes, você sim se comporá a um grupo nobre. Mas um grupo nobre não de sangue, de nome, nem nada disso. Grupo de pessoas que têm atitudes virtuosas. Então, se eu tenho atitudes virtuosas e você também, nós compomos um grupo nobre. Correto. E não o nosso sangue que vai definir isso. Então, o senhor fez uma pesquisa no campo da história com um personagem conhecido mundialmente. Atualmente é mais fácil, o senhor teve facilidade em encontrar essas fontes a respeito da vida do Dante? Ou parece que o senhor esteve na Itália também? Não. Só pesquisando aqui no Brasil. E conseguiu muitas obras para poder fazer essa análise. Hoje, com a internet, nós temos uma certa facilidade. Como é que o senhor desenvolveu essa pesquisa? A questão da pesquisa na Idade Média, em específico sobre Dante, ainda foi mais fácil. Eu tenho colegas que pesquisam sobre Idade Média, ou Antiguidade mesmo, que se batem muito, porque, querendo ou não, o meu personagem é um personagem famoso. Então, querendo ou não, você dá um jeito de importar um livro, tem acesso a artigos que italianos escreveram na internet, publicam em PDF, mas, sem dúvida, não é aquela facilidade. Talvez com uma presença na Itália tivesse sido mais fácil. Mas o historiador tem a necessidade de ter contato com uma fonte em italiano, que foi por isso que eu aprendi italiano, ter contato com material bom, crítico, bem editado. E isso aqui no Brasil, em termos, exceto a Divina Comédia, que tem incríveis traduções aqui no Brasil, mas esse tipo de material específico do Convívio, Monarquia e outras obras chamadas menores de Dante é muito difícil encontrar. Então, eu me bati um pouco, mas eu creio que o mercado editorial sobre Dante vem melhorando muito. O senhor tem observado assim muitas obras, muitos estudos recentes a respeito da vida de Dante? Da vida de Dante, até que sim. Por exemplo, eu encontrei agora um livro, uma série de biografias que saíram por um autor, outros livros, por exemplo, Por que ler Dante, que saiu por outra editora, mas específicos sobre esses tratados de política e filosofia é muito difícil.
Então, o que você tem que fazer? Procura uma introdução da Divina Comédia, em que alguém faz uma biografia dele. Ou então livros que tratam, de forma bem geral, essa questão, mas pesquisas mais específicas sobre outros temas que não sejam a comédia e nem a vida dele, é difícil de encontrar aqui no Brasil. Mesmo nós sabemos que a Universidade Federal do Paraná tem um dos melhores centros de estudo, principalmente na área de história do nosso país. E nós temos professores consagrados nacionalmente aqui. E o mestrado e o doutorado têm um conceito muito bom. As nossas bibliotecas aqui ainda são carentes nesse tipo de obras. São demais. Infelizmente, as bibliotecas em geral, inclusa da Federal do Paraná, ainda são muito carentes em publicações internacionais. Claro, eu acredito que o básico para uma pesquisa de graduação, isso independente do curso, sempre encontramos até que suficiente. Mas a partir do nível de mestrado, doutorado, que precisam de um material muito específico, crítico e, por consequência, também mais caro, então fica muito difícil de encontrar. Infelizmente, a gente tem que acabar se virando com... O senhor também é um dos coautores, podemos assim dizer, desta obra, O Túnel do Tempo, um estudo de história e audiovisual que foi coordenada pelo professor Denilson de Oliveira. Aliás, o professor Denilson esteve aqui no nosso programa e nós falamos sobre as suas pesquisas. Ele é um dos professores mais consagrados aqui na área de história de Curitiba. Entre os seus livros, nós temos o Mito da Cidade Modelo, que é uma referência aqui para todos nós. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito do seu artigo aqui, O Mercador da Morte. O que o senhor aborda nesse artigo, o conteúdo dele, a importância desse artigo? Parece que o senhor escreveu na época ainda que era estudante de graduação em História. Isso, exatamente. Esse artigo foi escrito em 2009, quando eu estava no meu último ano de graduação, fazendo uma disciplina optativa do professor Denilson. Inclusive, eu nunca tinha tido aula com ele. E realmente eu soube da possibilidade da disciplina render um livro no final, com os artigos dos interessados da disciplina. Então, naturalmente, eu me propus a fazer. O professor Denilson teve uma boa proposta, deu um bom trabalho, mas acabou dando certo. E, no final das contas, eu escolhi somente um dos episódios do Túnel do Tempo, e resolvi abordar um em que os personagens do Túnel do Tempo acabam caindo numa guerra americana, na famosa Guerra da Secessão. Sim. E que, no final das contas, Maquiavel acaba sendo colocado lá, afinal, o Túnel do Tempo dá algum tipo de problema, Sim. e Maquiavel é puxado lá do início da Era Moderna para essa Guerra de Secessão. Simplesmente pelo prazer de colaborar em tornar essa guerra mais interessante. Então, ele começa, em tese, a ajudar o lado mais fraco, roubando pólvora, e dá para o lado dos confederados. E daí a União, já considerada aí no episódio como superior, né? Não, vou ajudar os confederados, Maquiavel, porque eles são mais fracos. Então, você vai notando certos elementos muito sutis na produção. Sim. Eu nem acho que havia essa intenção. Na verdade, o senhor analisa um filme, né? Uma série, né? Uma série de filmes, né? Isso. E aonde aquela série, O Túnel do Tempo, que na verdade são muitos episódios, né? E o senhor analisou esse episódio em que o Maquiavel então participa da Batalha de Gettysburg. Isso, exatamente. Isso. Muito interessante. Então, nós queremos agradecer muito a presença em Gestão Pública em Debate do nosso convidado, o professor, mestre, historiador Gabriel Paisani. Hoje nós debatemos o tema a política no período medieval, mais especificamente a vida nos aspectos políticos de Dante Alighieri, autor de A Divina Comédia. Eu não tenho dúvidas, professor Gabriel, de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, hein? Obrigado. Prazer aí tê-lo conosco.
Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater as redes sociais e o desenvolvimento de carreiras. E para isso nós convidamos o professor André Assad, ele que é psicólogo, e também Gisele Haas, ela que é gestora em recursos humanos. André Assad é psicólogo formado pela Universidade de Tuiuti do Paraná, é professor universitário, consultor de autoconhecimento da JCS Network e também trabalha em orientação vocacional. Ele tem experiência de mais de 5 anos na área de recursos humanos, executando projetos de recrutamento, seleção e treinamento, desenvolvimento de cargos e salários, trabalhos desenvolvidos para grandes empresas nacionais e multinacionais, como a Nike do Brasil, a Philip Morris Internacional, a rede de hotéis Mabu e Resorts, e a prefeitura aqui de Curitiba. E a Gisele Haas, ela é graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade de Castelo Branco. Ela é profissional também com mais de 5 anos de experiência nas áreas de recursos humanos e administrativa, com atuação em empresas nacionais e segmentos de pessoas, comércio, indústria e serviços. Também em sua carreira foi desenvolvida em empresas como a Operativa Gestão de Pessoas, Atuale Espaços Corporativos, DBR Serviços, possuindo um profundo conhecimento na área de recrutamento e seleção e também desenvolvimento de organização e gestão de departamento pessoal. Ela também é consultora de autoconhecimento na JC Network. Eu quero inicialmente agradecer muito a presença de vocês em Gestão Pública em Debate e nós sabemos nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, da importância das redes sociais. E eu gostaria que vocês abordassem esse tema que é objeto da nossa análise na aula de hoje. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma parte de uma palestra de vocês, em que vocês estavam tratando das redes sociais, o desenvolvimento de carreiras. Eu gostaria de que vocês analisassem o que vocês abordam nessas conferências, o que a rede social está mudando atualmente a vida das pessoas e principalmente a carreira profissional das pessoas, não apenas na área privada, mas também na área pública, porque muitos dos nossos alunos são da área pública.
Ok, as mídias sociais hoje, elas vêm sendo utilizadas, né, pelas empresas para visualizar o profissional, né? Então, verificar o perfil do profissional, entra aí na parte de seleção, né? Alguma verificação desse, enfim, do perfil do profissional. Pode também, né, de um outro lado, para a empresa mesmo, né, utilizar como também um recurso de marketing, um recurso de comunicação interna, né? A gente está falando, né, da utilização do profissional também, né? Então, como que o profissional pode tirar proveito dessas redes sociais? Participando, né, de fóruns, participando de centros onde ele possa, né, estar se colocando, ele também pode, né, estar nessa vitrine que é a rede social, né? A gente tem as mídias sociais e as redes sociais. Então, as redes sociais é onde, né, tem o perfil do profissional, né, onde diz lá tem o nome dele, tem as empresas por onde ele passou, tem a descrição dessas atividades, né? Então, tem todo esse perfil, essa vitrine onde esse profissional está, né? E onde ele pode ser visto, ele pode tirar de proveito, né, desse recurso para poder desenvolver efetivamente a sua carreira. Né? Vocês, como atuando na área de recursos humanos, quando está num processo de seleção, investigam a vida daquele candidato também numa rede social, uma mídia social? Hoje já é comum as empresas desta área ver o que a pessoa está pensando, o que ela está escrevendo, as fotos que ela está postando. Como é que ocorre isso, professora Gisele? Bom, as redes sociais, as empresas, elas não estão utilizando somente, né, para a questão do recrutamento e seleção, mas também para a questão de análise do perfil do profissional que ela tem dentro da empresa. Hoje nós temos casos verídicos de empresas em que demitiram até por justa causa, né, profissionais de alto escalão, diretores executivos, por postagens em Twitter, em Facebook, que era inadequado à cultura empresarial da empresa. Né? Então, tem um caso super recente de um profissional da área comercial, né, de um website, onde ele postou algo ofendendo o próprio cliente dele, que era um clube de futebol, aonde jogava contra o clube dele. Né? Então, ele ofendeu o cliente, então, ele, além de ofender, ele estava colocando em risco um contrato de milhões da empresa dele. Então, as pessoas elas têm que analisar que, além da imagem delas, né, estarem publicamente através da internet, elas também representam empresas aonde elas participam. E não só empresas, mas todo um grupo social aonde ela frequenta. E isso traz consequências. Quer dizer, não dá para fazer uma diferença entre o torcedor e o funcionário. Ele pode até fazer críticas pessoais, embora isso hoje com os telefones celulares, com câmeras, qualquer coisa que você disser, você pode estar sendo gravado e estar lá no YouTube, e isso influenciar a tua carreira, influenciar a tua vida profissional? Influencia, tanto que hoje, por exemplo, a gente teve um caso recente que passou em rede nacional, aqui no Paraná, dentro de uma cirurgia, né, as próprias pessoas da equipe dessa cirurgia estavam gravando através de celular esse vídeo e colocou o próprio paciente em ridículo. E isso trouxe uma consequência. A família se ofendeu, o próprio paciente se ofendeu, porque essa pessoa foi exposta ao ridículo dentro do YouTube e outras redes, onde esse vídeo foi passado, que as pessoas estavam fazendo chacota dessa pessoa, né? Não sei se o professor acompanhou o caso, mas ele estava com um peixe no intestino dele, né? E teve que ser feita uma cirurgia para retirar esse peixe. Então as pessoas achavam bizarro e riam e falavam o nome dessa pessoa e jogaram na internet. Então, toda essa equipe médica hoje está sendo investigada, está sendo feita toda uma investigação em relação a descobrir quem estava gravando, se realmente foi um médico, se foi um estagiário, se foi alguém da residência, para culpar essa pessoa, e ela pode vir a perder a licença dela por essa questão.
Nós tivemos recentemente um caso envolvendo aquela atriz bastante conhecida, Carolina Dickman, Exatamente. em que não se sabe se os hackers entraram nos computadores dela, mas que ela foi exposta assim na sua intimidade. Evidentemente que ela é uma atriz famosa e nesse caso ela foi vítima, mas já tivemos casos, vocês podem até confirmar isso, de pessoas que colocaram situações suas próprias e que isso gerou problemas para a empresa em que eles trabalham. Então, hoje, o monitoramento da vida das pessoas, ou seja, a vida social delas no mundo virtual, ele também é feito pelas empresas? Ele é feito, sim. Voltando à primeira questão do professor, as empresas hoje, quando elas pegam um currículo de um profissional, principalmente se for um profissional de confiança, que vai atuar na área financeira, que vai atuar em cargos onde precisa de muita confiança desse profissional, eles fazem toda uma busca no Google para ver se essa pessoa está participando de algum tipo de processo, porque além da gente pensar que existem as redes onde nós nos colocamos, nós temos que pensar que existem atitudes e consequências que elas vão diretamente para o Google, vão para as redes, que muitas vezes a gente não tem conhecimento, porque a gente não se monitora, né? Então a gente precisa estar ciente de que tudo que a gente faz, até mesmo a cédula de identidade, uma cédula de documento, se você jogar isso na internet e tentar buscar essa informação, você consegue. E o caso dos homônimos? Por exemplo, quando eu coloco lá o meu nome, dá milhares de acessos. Daí eu começo a olhar, algumas coisas são minhas. E outras eu vejo que são homônimos meus. Se consegue distinguir esses homônimos, ou em alguns casos também as empresas não podem estar tomando um homônimo pela pessoa que está sendo entrevistada? Na realidade, existe todo um histórico, né? Você avalia através do histórico de empresas, histórico de referências, para você casar as informações daquilo que você está visualizando na internet, visualizando nos perfis, versus aquilo que você tem do currículo do profissional. Daí, a partir disso, você consegue fazer a diferenciação se o que está na internet é referente àquele candidato ou não. Professor André, eu tive recentemente um amigo meu, até me mandou um e-mail dizendo que ele estava sofrendo uma certa perseguição num órgão público, porque ele tinha feito algumas críticas ao governo. Ele trabalha no setor público. O funcionário público também tem que se cuidar, tem que tomar cuidado com aquilo que ele posta, as análises que ele faz, as críticas. Gostaria que o senhor abordasse esse aspecto. De uma forma geral, né, tanto nesse caso específico, né, do funcionário público que foi lá e digitou, né, fez algum comentário relacionado à instituição na qual ele está inserido, né, tem o profissional, às vezes, do setor privado que vai lá e pode falar algo que pode vir a prejudicar a imagem da empresa, né, onde ele trabalha. Então, o profissional, enquanto, né, está na rede social, ele, né, no Facebook, seja no LinkedIn, né, ele tem ali o espaço para colocar a empresa, né, onde ele trabalha, onde ele atua. E, né, se você coloca o nome da empresa, né, você faz esse link com a empresa, né, você representa a empresa, você passa a representá-la. Então, né, qualquer coisa que se fale, né, dá para vincular à empresa. No caso, né, específico, o profissional falou sobre o setor público, que é onde ele atua, e com certeza isso gera consequências, né, negativas, né, ainda mais pelo teor que talvez foi dito, né, foi comentado algum assunto. Né, então tem que ver, o profissional que está inserido nessas redes, ele tem que verificar, né, o tipo de informação que ele coloca em comentários, né, em fóruns. Por quê? Né? Porque ele tem que ter essa noção de que ele está representando a empresa. Né? Mais do que isso, né, ele tem que pensar na postura profissional dele. Né? E se aquilo que ele está passando, né, que ele está divulgando na rede social,
se aquilo compete a ele falar ou não. Né? Às vezes é um comentário que é totalmente desnecessário. Né? Enfim, voltando um pouquinho à questão do processo de seleção nas empresas, né? Nós temos, né, algumas empresas que vão buscar as referências, né, do profissional nas redes sociais, né, na internet. Antes, há um tempo atrás, né, era comum o profissional colocar lá no currículo, né, 3 referências. Né, hoje a gente não tem isso. Né? Hoje as referências elas se buscam, né, essas referências, esses profissionais que podem dar alguma referência sobre aquele candidato que está participando do processo seletivo, no final, né, desse processo, onde já se tem os finalistas, os escolhidos, e essa questão está muito forte nessas redes, né, essas informações desse profissional. O LinkedIn, que é a principal ferramenta, né, onde se colocam ali informações de nível, enfim, questões profissionais, né, a empresa onde atua, as atividades que desenvolveu nessas empresas, né, os prêmios conquistados, as competências. Ali tem um espaço para você colocar também recomendações, né, onde as outras pessoas podem colocar recomendações suas, né? Então, isso concretiza, né, algumas questões, como, por exemplo, você faz um bom trabalho, né, mas o teu chefe lá, enfim, gosta do teu trabalho, vem e fala, pô, que trabalho legal, bacana, achei interessante a maneira como você conduziu, né, e isso fica entre você, teu chefe e quem está perto para ouvir, né? E você, né, que bom se isso estivesse na rede social, né, na recomendação, por exemplo, do LinkedIn, que ele escreveu para você. Por quê? Porque isso é uma vitrine, né, onde todos, né, que têm acesso ao teu perfil vão estar visualizando. Né? Então, essa parte, nessa questão das recomendações, né, o LinkedIn se mostra bastante interessante. Então, eu queria abordar um outro aspecto. Eu, no início da minha carreira, eu fui repórter policial. E, como repórter policial, o que mais me impressionava eram os estelionatários, que eles conseguiam inventar uma história, enganar pessoas de alto nível. E a gente observa hoje que, de repente, tem pessoas que estão colocando perfis falsos na internet, coisas que eles conquistaram há tempos atrás. Então, isso vocês estão detectando também ou é mais difícil detectar esses aspectos, digamos assim, do estelionato, até profissional, que a pessoa se diz uma coisa e ela vai alimentando aquelas notícias? Você percebe que tem só um certo período que chega ali. Algum tempo depois, você não consegue mais achar aqueles dados sobre aquelas pessoas. Quando vocês fazem, digamos assim, a seleção de uma pessoa e descobrem esses perfis, tem alguma forma de verificar se eles são verdadeiros ou é alguém que está cometendo um estelionato virtual aí, se existe essa palavra, esse termo? Bom, eu entendo que existem várias formas da gente identificar isso. Primeiramente, a gente tem que pensar da seguinte forma: nós temos uma lei que não nos ajuda com a questão do estelionatário, principalmente o profissional. Tá? Se eu tenho um profissional que ele está roubando a minha empresa e se eu não conseguir pegar ele no flagra com a polícia, eu não posso fazer nada contra ele, muito menos indiciá-lo a qualquer situação. Então, eu já passei como RH por uma situação bem constrangedora dentro da empresa, onde a gente identificou o roubo, nós achamos algumas provas dentro do carro desse profissional, porém eu não podia chamar a polícia, eu não podia fazer nada, porque eu não peguei ele roubando o material. Né? Então, eu não posso mandar ele por justa causa por isso, eu não posso fazer nada. Então, o primeiro ponto que me chama muito a atenção na sua pergunta é: hoje as empresas, elas não têm como divulgar isso. Então, muitas vezes, nós mesmos, como empresa, passamos a mão nesse estelionatário.
Tá? Posteriormente, fiquei sabendo de outros casos, que esse próprio rapaz passou por outras empresas e fez a mesma coisa. Então, aquele que altera o seu perfil, coloca lá algumas características, prêmios que recebeu, isso é uma forma também de enganar o selecionador e até quem vai contratar. Porque a pessoa diz, olha, não conheço, mas eu vi ali na internet, fulano ganhou o prêmio tal, ele estudou em tal universidade. Claro, aí se ele diz que estudou lá, terá que apresentar o certificado, o diploma, né? Mas o prêmio, muitas vezes, é uma coisa muito antiga, às vezes não tem esse diploma, essa coisa toda, né? São questões que não fazem tanta diferença num processo seletivo. Por exemplo, você ter ganho um prêmio, dependendo do cargo que você vai ocupar, não me faz diferença se você ganhou o prêmio ou não. Principalmente se faz muitos anos. Porque nós, como seres humanos, nós temos uma evolução natural. E da mesma forma que a gente pode evoluir para o bem, a gente pode evoluir para o mal. Certo? No sentido de que a gente pode ficar estagnado. Aquilo que eu fiz bem há 20 anos atrás, hoje eu posso não estar mais fazendo bem. Então, essa questão de prêmios, essa questão de estelionatário, existem alguns meios, sim, que seria você entrar em contato com as empresas, buscar referências com colegas, contatos, em que conhece essa pessoa. Então, o network, nesse momento, ele é extremamente importante. Porque através de pessoas que você conhece essa pessoa que você está fazendo recrutamento e seleção, você consegue identificar algumas características que por muitas vezes eles tentam mascarar. Isso que é importante, só complementando, que é importante deixar claro, né, eu vejo o RH atuando, né, de duas formas, né, com as redes sociais na questão da seleção. Né? Uma maneira é o headhunter, né, que a gente tem, que vai buscar o profissional, né, que vai estar procurando em redes sociais, pode estar também, né, utilizando essas redes sociais para procurar esse profissional. E nós temos também a verificação desses dados que às vezes, né, a gente tem no currículo do profissional. Né? Então entra como uma ferramenta de auxílio, né, as redes sociais nessa questão do processo de seleção. O headhunter, ele trabalha para uma empresa que precisa de um profissional. Eu não posso, digamos, contratar um headhunter, um empresário para, digamos, me colocar numa empresa. Ele busca alguém que a empresa está precisando, seria isso? Nós temos aí 2 casos. Então, nós como consultores de outplacement, o nosso foco é trabalhar para a pessoa física. Então, a gente entra nessa situação que você, como pessoa física, tem interesse em buscar a recolocação no mercado. Então, nós vamos te auxiliar e te assessorar a alcançar esse objetivo. Tá? Então, nós não somos headhunter. O headhunter, em específico, em geral, ele trabalha em uma consultoria especializada em fazer o hunting, né? Então, as empresas contratam ele para fazer o trabalho de busca de um profissional X, que eles passam todo o perfil e ele vai buscar no mercado ou vai tentar tirar da concorrência, principalmente. Correto. Eu gostaria que vocês nos dessem, assim, como uma pessoa que está buscando uma luz ao sol, um lugar ao sol, está buscando uma colocação profissional, como é que ele pode utilizar-se dos meios eletrônicos, das redes sociais, para ele se tornar conhecido? Nós temos indicadores, né, que trazem a informação de que o que é mais eficaz, né, em termos de contratação é o networking, né? É o que indica, né? A indicação. Os relacionamentos. Isso, exatamente. Mas em que parte, né, que a rede social entra nessa questão? Né? Na parte dessa, digamos, solidificação, né, desses relacionamentos. Né? Eu trabalhei com uma pessoa há muito tempo atrás, uma empresa, né, uma empresa X, e no LinkedIn, ou seja, no Facebook, eu consigo resgatar, né, o contato com aquela pessoa que às vezes eu não tenho esse contato, né, de ligar ou de conversar, se encontrar, enfim. Né? Então, a rede social, ela proporciona, né, uma aproximação dessas pessoas, né, que torna muito mais fácil o networking. Então, estar na rede significa estar no mundo.
Com certeza, né? Você está nessa vitrine, né? E você consegue estabelecer contatos, né, instantâneos, né? Você consegue estar ligado a essas pessoas. E a grande exposição da pessoa na rede é benéfico ou pode, em alguns casos, até prejudicar? Bom, eu vejo que você tem que ponderar, né? Tudo na vida a gente tem que ponderar. Primeiramente, ninguém faz nada sozinho, independente de ser virtualmente ou pessoalmente. As pessoas têm que ter essa consciência. Nós dependemos um dos outros para alcançar os nossos objetivos, né? Então, é importante ter esse trabalho de relacionamento, seja nas redes ou não, para buscar oportunidades. E a questão da exposição é você se concentrar naquilo que você quer. Qual é o meu objetivo? É recolocação? Então você tem que se portar como um profissional adequado dentro das redes. Se o teu objetivo é simplesmente se mostrar ao mundo e se expor, então você não pode utilizar as redes sociais para essa busca de recolocação. Então, nós tínhamos ainda tantos tópicos para abordar aqui. Tínhamos. Mas fica para uma outra oportunidade. Nós debatemos as redes sociais e o desenvolvimento de carreiras com o psicólogo André Assad e a gestora de recursos humanos Gisele Haas. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Muito e não obrigada pela tenho oportunidade. dúvidas de que vocês contribuíram muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.